Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Amém. Nós seguimos ouvindo na liturgia os trechos da profecia de Isaías. É importante notar que quando Isaías profetiza, a Síria ela é a maior potência que existe no mundo, exatamente ali no Oriente. E as vitórias do povo assírio acabam se tornando um motivo de escândalo para o povo de Israel. E Isaías, profeta, lutava diante dessa questão política, social, lutava para manter sólida a fé do povo no Senhor. Fé essa que era posta duramente à prova por conta dessa nação vizinha que estava se destacando dentre as nações do mundo até então conhecidas. E o trecho de hoje é um reflexo dessa realidade, porque Isaías ele enfrenta a mesmíssima dificuldade. Ele parte na sua profecia da convicção de que o Senhor é Deus universal, de que o Senhor dirige a história de acordo com os seus planos. E também o fato de que os homens e mulheres, independente do povo que pertençam, são instrumentos nas mãos de Deus. Quando aceitam esse papel, de serem instrumentos na mão de Deus, e permanecem nos limites estabelecidos por Deus, podem ser considerados, independente do povo, independente da nação, como os dóceis colaboradores de Deus. Isso é uma característica bem forte, presente em toda a Sagrada Escritura. Deus, ele não nos salva sozinho. Deus, ele nos salva com a nossa colaboração. Ele conta com a nossa colaboração também na manutenção da sua obra, da criação que ele entregou em nossas mãos. E quando não mais se dão conta, os homens e mulheres, da sua condição de dependência de Deus ou de colaboradores de Deus e acabam se erguendo orgulhosamente em divindades, julgando que são responsáveis pelo seu próprio êxito, pelas suas conquistas, Deus não pode fazer outra coisa senão rejeitar, senão excluir. Eis aqui o perigo pelo qual Isaías luta para que Israel não caia. Israel deve se manter fiel a Deus. Israel não deve procurar títulos neste mundo. Israel não deve nem sequer se sentir incomodado com as conquistas da Assíria, mas manter-se fiel a Deus e colaborar com Deus no seu plano de salvação. Essa página que nós ouvimos hoje das profecias de Isaías, certamente, considerando tudo isso, é uma lição para todos. É uma lição para quem crê em Deus, é uma lição também para quem não crê em Deus. Um convite também ao mesmo tempo para refletirmos sobre os acontecimentos da história. A história dos povos, a história das nações, a história do povo de Israel, que é muito importante, inclusive, para a nossa fé, mas também oportunidade para refletirmos sobre a nossa história pessoal, sobre a nossa história atual. É erro julgar toda desgraça, atribuir toda calamidade como se fosse castigo de Deus. Isso a gente já sabe. Também, igualmente, é errado considerar Deus completamente estranho aos acontecimentos humanos. Deus está atento a absolutamente tudo que acontece conosco, que acontece neste mundo. Em tempos de pandemia, muita gente trouxe a si esse questionamento: por que Deus permitiu que isso acontecesse? E Deus simplesmente não permitiu, aconteceu porque a gente mexeu onde não tinha que mexer.
né, a humanidade mexeu no meio ambiente de tal forma que as coisas que deveriam ficar no seu lugar, como os vírus, acabaram se espalhando, né? O coronavírus não é o primeiro que chega até os homens e mulheres por conta da falta de responsabilidade deles. Deus criou os vírus com seus propósitos, né, de ficarem em determinados lugares no meio ambiente e na natureza. Uma vez que a gente mexe, a gente tem que dar conta também, né, de arcar com as responsabilidades da consequência. Então, Deus não é o culpado, mas também Ele não está indiferente ao que está acontecendo. E simplesmente, por nos ter criado livre, Ele está usando, né, dessa situação para nos ensinar, né, o preço que muitas vezes somos obrigados a pagar por abusar da liberdade que Ele nos deu. E nós cristãos devemos nos recusar, né, à tentação de querer nos erguer, né, sobre as situações da vida e agirmos como juiz em nome de Deus ou em nome de nós mesmos, né? Todo mundo que um dia fez isso não acabou muito bem, não. E refletindo, né, sobre os acontecimentos da história, refletindo também sobre esse acontecimento mais recente que tem atingido a todos nós de uma forma ou de outra, nós devemos nos ajudar, né, ajudar uns aos outros. Devemos ajudar aqueles que estão sofrendo mais e também, né, ter a consciência de que a nossa ação deve ser reta, a nossa ajuda deve ser desinteressada, procurar, né, reparar o mal eventualmente praticado por nós ou por outros, ou mal que situações externas acabam também provocando, né? Devemos nos unir, né, àqueles que estão trabalhando e se esforçando pela construção de um mundo melhor, né? Pela construção de um mundo um mundo onde seja melhor viver, onde seja melhor também conviver. E Deus está atuando, né, em todas essas coisas. Mas, muito mais do que intervir diretamente, Ele vai nos inspirar, né, para que a gente tome estes rumos, né, para que a gente tome essas decisões, porque Ele é o Deus que nos criou livres e continua deixando-nos livres e também responsáveis por nossas ações, por nossas decisões. Cabe a nós, né, saber ver nos acontecimentos aquilo que nos fere e aquilo que nos alegra e, sobretudo, perceber o que nos fere de modo individual, de modo coletivo e procurar meios, né, para cicatrizar estas feridas. Cabe a nós, né, procurar as indicações que nos ajudam a caminhar perto do plano de Deus e não longe do plano de Deus. Porque a resposta do Salmo é uma certeza: o Senhor não rejeita o seu povo. O Senhor está muito atento a tudo o que acontece, mas pelos homens e mulheres serem absolutamente livres, Ele só pode guiar, né? Ele só pode conduzir, abençoar, confirmar, mas nunca interferir diretamente nas nossas decisões e nas nossas escolhas. Isso significa compreender aquilo que Jesus dizia no Evangelho. Jesus, Ele estremece de alegria pela sabedoria do Pai em revelar o mistério da salvação aos pobres, aos pequeninos. Maior do que o céu e a terra é este mistério, né? Revelar aos pequenos os mistérios da salvação, né? Os segredos que estão no seu coração. Ficam excluídos dessa realidade aqueles que a gente dizia, né, na reflexão da primeira leitura, que se erguem orgulhosos, né, como donos e detentores de todo o saber e acabam se fechando
ali na sua autossuficiência. Jesus nos mostra algo que é simples, mas ao mesmo tempo que é muito profundo, né? Tudo foi entregue pelo Pai a Ele, nas suas mãos. Ninguém o conhece senão o Pai, ninguém conhece o Pai senão o Filho. E também conhecerão o Pai aqueles que o Filho quiser revelar. Hoje nós somos seguidores de Jesus Cristo. Hoje nós somos cristãos. E temos acesso ao coração do Pai, porque Jesus quis revelar quem é o Pai para nós. Ele recebeu essa missão do Pai, né, de manifestá-lo a nós. E tendo conhecido o Pai, tendo conhecido o coração do Pai, nós precisamos nos esforçar, né, para viver os planos do Pai. Os planos do Pai são muitos, sim. São grandiosos e profundos, sim. Talvez a mente humana não seja capaz de compreender a todos eles, mas boa parte desses planos, ou pelo menos aquilo que nos leva a conhecer profundamente estes planos na nossa vida, nós encontramos no Evangelho. Jesus, quando eleva esse louvor ao Pai, eu te louvo ao Pai, né, Senhor do céu e da terra, porque escondestes essas coisas aos sábios e as revelastes aos pequeninos, ele está vendo longe. Ele via, inclusive, a nós, né, neste louvor, nesta oração, cristãos do século XX e XXI. E nós não podemos permitir, né, que a sociedade em que nós vivemos, onde se dominam inúmeras ideologias, onde se impõem centenas de pensamentos, tirem de nós, né, essa verdade e essa alegria de pertencermos aos planos de Deus. Não podemos permitir que essas coisas abalem a nossa fé, abalem a missão da igreja e devemos, né, seguir, né, sabendo que fomos privilegiados por conhecer os mistérios da salvação e renovando constantemente, né, a confiança naquele que não só nos quis salvar, mas como nos salvou e está nos encaminhando para a realidade da eternidade. Assim devemos ser também reveladores, né, de quem é Jesus na nossa vida, de quem é Jesus no nosso caminho. Que o Senhor nos ajude, né, a viver a nossa fé de modo autêntico, íntegro, transparente, compromissado, né, que nós possamos testemunhá-la sem medo, naquela certeza do Salmo de que o Senhor não nos rejeita, de que o Senhor não nos abandona, e muito mais do que empreendimentos que na verdade um dia vão passar, Ele quer que a gente entregue de verdade a nossa vida, né, aquilo que nós somos e temos a Ele, e deixemos Ele cuidar. Aquela liberdade soberana com a qual Deus nos criou, nos permite isso. Basta aprendermos de Jesus, que é manso e humilde de coração, e com muita humildade deixarmos guiar, né, pelo seu amor, pela sua presença. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.